naquela parábola lá de Mateus 21 sobre o filho sim e o filho não. Mas aqui eu tive desejo, chegando aqui, de deixar o que eu tinha desejado anteriormente falar e ler para você e pensar com você sobre Lucas 24, do verso 13 até ao verso 35. É o texto que narra aquela ida de dois discípulos de Jesus, sendo que somente o nome de um é revelado, Cleopas, que no domingo à tarde tinham decidido deixar a cidade de Jerusalém e ir para uma pequena aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 17 quilômetros de Jerusalém. Eles iam andando, angustiados, desesperançados, decepcionados, cansados, logrados, infelizes, completamente sem perspectiva, porque eles tinham apanhado tudo que eles criam e jogado sobre a pessoa de Jesus, e tinha sido uma decepção total. O texto diz que era domingo, e dois deles estavam a caminho desse lugar, e eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas. As coisas sucedidas tinham a ver com o encarceramento de Jesus, depois a tortura a qual ele fora submetido de várias formas diferentes, até o acontecimento trágico da sua crucificação na sexta-feira à tarde, o que para eles veio como uma decepção absoluta, porque eles creram em que Jesus era de fato o Messias enviado por Deus, mas eles tinham uma teologia anterior ao encontro com Jesus. De modo que Jesus coube de início na teologia que eles tinham aprendido dos rabinos e dos mestres judeus, que diziam que quando Deus se manifestasse na expressão de um ser humano que carregaria não a própria realidade de Deus, mas que seria a expressão mais próxima possível daquilo que Deus era em caráter e em poder e em atitude de justiça e de misericórdia. E eles, quando viram e ouviram as notícias sobre Jesus, foram se encantando, todos eles. Só que, conquanto Jesus dissesse e os tivesse advertido muitas vezes de que chegaria a hora em que todo aquele afã das multidões embevecidas e enternuradas pela alegria das curas que Jesus realizava e proporcionava, daria lugar a um outro espírito de confusão e que culminaria em morte. Jesus disse muitas vezes: o Filho do Homem será morto, maltratado. Chegou a descrever aspectos da sua tortura. Cuspirão, esbofetearão o Filho do Homem, o maltratarão, o açoitarão e o matarão. E conquanto Jesus dissesse isso, os textos dos 3 evangelhos que relatam esse episódio nos dizem que eles não conseguiam entender. Eles estavam bloqueados para compreender a palavra de Jesus, porque na realidade a mente humana, na sua seletividade,
admite e aceita apenas aquilo com o que concorda, deseja e que reafirme os nossos padrões de expectativa, as nossas pré-compreensões, os nossos conceitos prévios, as nossas muitas doutrinações, de modo que Jesus mesmo falando, nem assim a palavra, a fala, a descrição minuciosa dele era por eles compreendido. Não era uma questão de não entender o que ele estava dizendo, era de não aceitar o que ele estava falando e bloquearem a mente para o que ele dizia, como acontece o tempo todo com a gente. O evangelho é óbvio, mas nem tanto. Porque as nossas pré-compreensões impedem a admissão das realidades mais cruentas, simples e irretorquíveis do que Jesus diz. A gente simplesmente não acolhe, a gente só acolhe aquilo que a gente decide acolher e internalizar. E essa ocorrência é uma dessas muitas demonstrações de que a gente não apenas ouve com os ouvidos ou compreende com a mente, frequentemente nós todos só aceitamos aquilo que pré-aceitamos. Do contrário, nós excluímos, venha de que boca venha, venha com que clareza venha, nós não admitimos de modo algum aquilo que contrarie radicalmente as nossas esperanças, os nossos sonhos e, no caso deles, esse capricho messiânico e essa alegria de imaginarem que eles tinham sido escolhidos para fazerem parte de algo cósmico, universal, indizível. Portanto, essa fala de Jesus sobre morte era alguma coisa que eles deletavam. O que sobrepujava isso era a teologia dos rabinos, que dizia a eles que quando esse chegasse, fosse esse quem fosse, ele tomaria o poder dos romanos. Ele seria glorificado no templo. Ele seria adorado naquela construção do segundo templo do rei Herodes. Ele traria com ele legiões de anjos quando ele quisesse e esmagaria de maneira belicamente angelical o poder de todos os oponentes e adversários. E Jesus dizia, não vai ser assim. E quando aconteceu conforme Jesus predissera, o coração deles se esmaeceu por inteiro. E quando chegaram em Jerusalém, vocês lembram, houve aquela entrada triunfal, naquele jumentinho, cumprindo antigas profecias, e o coração deles se encheu de regozijo e imaginaram que agora o próximo passo seria o seguinte: quando vierem contra ele, sobre ele, ele chamará os exércitos de anjos, enfrentará a todos, acachapará esses poderes malignos, demoníacos, romanos ou das autoridades judaicas antagônicas e vai sobrepujar a tudo e todos e será visível, e será explícito, e será grandioso, e será final. E Jesus dizia, não é assim, mas no coração deles, eles diziam, será assim como cremos. Só que chegou aquele dia, aquela hora, e Jesus não chamou legiões de anjos, ele se entregou, ele foi traído e se deixou trair, ele cumpriu profecias estranhas, esquisitas, que eles nelas não queriam crer, nem admitir. Ele se ofereceu para ser o servo sofredor de Isaías 53, de cuja profecia eles queriam apenas as curas, os milagres, que ele, Jesus, levasse sobre si a enfermidade de nós todos, as dores de nós todos, as angústias de nós todos, mas não podiam entender que ao Senhor havia agradado moê-lo, fazendo-o enfermar,
e que ele daria a sua vida como resgate pelo pecado. Isso eles tinham censurado psicologicamente. E chega aquela hora, e com ela a devastação de todas as esperanças deles. Eles viram Pedro negar, dizer que nunca tinha visto Jesus, Judas já o havia entregue e vendido, todos os outros fugiram, debandaram, se esconderam, se foram. Algumas mulheres ficaram como observadoras próximas da ocorrência, e apenas um dos discípulos, chamado João, o mais novo de todos eles, permaneceu próximo. O fato é que Jesus deu o último suspiro. E ele foi baixado da cruz mais morto do que a morte. E foi sepultado num sepulcro cedido, emprestado. E uma pedra de 1,5 toneladas fora rolada para frente da tumba, que por pedido das autoridades judaicas a Pilatos fora selado com o selo romano para que ninguém o violasse. E eles se esconderam se sentindo idiotas por terem crido em algo que terminou de modo tão patético. E eles agora olhavam para Jesus e diziam: ele era só mais um. O mais fascinante, o mais apaixonante, o mais encantador, o mais sublime de todos os enganados, o mais carregado de uma graça extraordinária, porque é inegável que ele curou parentes nossos, ou curou alguns deles, ou curou e nós vimos, realizou prodígios e nós estávamos lá, mas era apenas uma ocorrência sobrenatural que não teve o poder de sobrepujar o poder esmagador da trama que o matou. E foram se esconder na sua decepção e aflição, viveram uma sexta-feira miserável, uma madrugada de sexta para sábado infernosa, um sábado silencioso de agonia, incompartilhável, aflitos, querendo esconderem-se de si mesmos, deprimidos, angustiados, perdidos e se sentindo completamente idiotas. Até que no domingo de manhã, algumas notícias começaram a surgir. O fato é que o texto nos diz que já era o final da tarde, quando esses dois iam conversando, indo de Jerusalém para essa aldeia, 17 quilômetros, na direção do mar Mediterrâneo, na direção da antiga cidade de Jope. E eles iam andando e conversando a respeito das coisas sucedidas, do que acontecera com Jesus. E diz aqui que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, porque era algo tão agonizante que não era objeto apenas de conversa, era objeto de discussão até entre os dois. Enquanto iam conversando e discutindo a respeito dessas coisas, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E assim como a gente não consegue admitir a palavra que não nos seja conveniente, naquela hora eles não conseguiram nem discernir, perceber, identificar, constatar a realidade de que aquele que se aproximava e que ia apressando o passo, andando cada vez mais próximo deles, e eles não estavam na Avenida Paulista. Era um domingo à tarde, numa via, numa vereda solitária. À medida em que a noite chegava, todo viajante deixava de caminhar, procurava um lugar para se acomodar, mas lá estavam eles, ainda querendo chegar a Emaús antes que escurecesse de todo.
Quando a gente pensa na noite, nos nossos dias, a gente sempre pensa em poste, iluminação. A noite não significa nada para nós. Mas naqueles dias, a noite era a hora de parar tudo. Era a hora do assalto, era a hora da escuridão, era a hora de não se ver o próximo passo, ou se tinha lâmpadas para iluminar 1 metro, 2 adiante do caminho, ou se tinha que parar porque a escuridão era total, a menos que a lua fosse cheia. E lá vinha, Jesus aproximou e ia com eles e lhes perguntou: o que é isso de que ides tratando e conversando e discutindo à medida em que caminhais, é o que diz o texto. E a seguir, a narrativa informa que eles pararam entristecidos e olharam para esse viajor anônimo e lhes perguntaram: és tu o único que, estando vindo da direção de Jerusalém para cá, aparentemente tu estás vindo de Jerusalém, és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? A cidade inteira ficou sabendo. É algo do que ninguém pode se esquivar. Foi o acontecimento mais acachapante que houve nos últimos tempos. Como é que tu vens de lá e não sabes? É claro que a gente está falando daquilo que ocupa a mente, todas as conversas, discussões, ou que calou a boca silenciosamente de todos os esperançosos. É disso que a gente está falando. Quando eles disseram: és tu o único que não sabes das ocorrências desses últimos dias, Jesus usa de uma ironia extraordinária e lhes pergunta: quais? Quais? Conta para mim. Conta para mim o que está acontecendo. Então eles disseram que acontecera a Jesus, o Nazareno, varão, profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo, e como as autoridades o tinham apanhado e entregue para ser crucificado, como ele fora morto. E eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas este é já o 3º dia. E ele se foi. Aí um deles disse: é bem verdade que algumas das mulheres que conosco andavam, que conosco estavam, foram ao túmulo hoje de manhã cuidar e embalsamar o corpo de Jesus mais minuciosa e cuidadosamente, e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E Jesus, ouvindo aquilo, lhes disse: ó, tolos, nécios, bobinhos. Literalmente é bobinhos. E atrasados de coração, tardos de percepção. Tolos, bobos e atrasados. Vocês estão sempre vivendo não em função de realidades, mas das impressões traumáticas, dos pesos esmagadores que desalentaram as emoções de vocês. Por isso ele os chama de atrasados de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E prosseguiu dizendo: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando daí, expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, começando por Moisés, pela Torá, pelo Gênesis. Discorreu com eles por todas as Escrituras, salmos e profetas, mostrando que seria assim,
que nunca seria de outro modo, que importava que aquela cruz tivesse se erguido e que a decepção deles fosse vencida de dentro para fora pelo poder da ressurreição que rasgaria as mortalhas do inferno. E eles iam ouvindo e Jesus andando com eles, e o texto diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Outra vez, os bloqueios, os impedimentos, as barreiras psicológicas, as seletividades, os preconceitos, as pré-compreensões, as doutrinações, as pré-doutrinações, os vários tipos de formatação, de configuração escravizante para a mente, que nunca está livre para ver o que é, para entender o que ouve, para crer no que é anunciado. E está o tempo todo fazendo pré-seleções, fazendo compilações, fazendo sistematizações, fazendo montagens e se deixando conduzir e condicionar por todas essas coisas que nada mais são do que construções humanas fabricadas em nome da Escritura ou de Deus ou da profecia, ou seja, do que for. Quando eles iam chegando a Emaús, o texto aqui de Lucas nos diz que Jesus fez menção de passar adiante. Eles foram dizendo, vamos virar para cá, está aqui, chegou, e Jesus disse, tchau, eu vou adiante. Mas o texto grego diz que eles o constrangeram. A palavra é febril, é febre, a palavra que designa doença, febre. É como quem pega um amigo, um querido, um filho com febre e o obriga a entrar. Diz não. Nesse estado você não vai adiante, vai ficar com a gente. O constrangeram para que ficasse com eles. O agarraram mesmo, fica aqui. E eles entraram e puseram pão à mesa para comerem. E Jesus, então, toma do pão, sem explicação, sem pedir licença, sem apresentação, sem nomes, sem pedigrees, pega do pão e o parte diante deles e dá graças ao Pai, e dá para um e dá para o outro, e os olhos deles, então, foram se abrindo num processo psicologicamente lento, com categorias de natureza epistemológica extraordinariamente sofisticadas. Eles foram abrindo devagar os olhos, vendo, era ele. E diz o texto, eles então reconheceram que era Jesus, ele, porém, desapareceu da presença deles. Reconheceram e ele desapareceu. Eles, então, olharam um para o outro e disseram, vamos voltar correndo para Jerusalém, pega a lâmpada, faz qualquer negócio, vamos contar para todo mundo lá, porque eles estão morrendo de depressão. E enquanto eles voltavam, eles perguntavam um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E entraram na casa onde estavam os outros, os 11 reunidos, e com eles outros discípulos, os quais já os saudaram, dizendo, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. E eles contaram aos demais como Jesus andara com eles até chegarem a Emaús, quando, enfim, eles o reconheceram no partir do pão. Olha bem para mim aqui. Por que eu decidi falar sobre isto aqui agora? Algo sobre o que eu já falei 3.400 vezes no curso desses 46 anos em que eu prego o Evangelho. Por quê?
É porque todo mundo que está aqui está viajando decepcionadamente, entristecidamente, fracassadamente, deprimida e melancolicamente, de Jerusalém para Emaús. Emaús é para onde a maioria está indo, esse lugar do ocaso, do pôr do sol, onde o sol se enterra, onde ele desaparece. Esse lugar aonde o dia termina, aonde as coisas se encerram. É para lá que eles estavam indo, e a maioria, ou praticamente quase todos nós aqui também. Eu encontrei Jesus e ele me encontrou em julho de 1973. E era um festival de amor. Não só no meu coração. Milhares estavam se convertendo ao Evangelho no Brasil, no mundo. Aí, de repente, especialmente de 1989, 88 para cá, algo estranho tomou conta do país. E aquele amor deu lugar apenas a gritarias. E aquela profundidade foi vencida pela superficialidade, pelas teologias que diziam que se você afirmasse, Deus era obrigado a cumprir, que começaram e chegaram e disseram que o plano de Deus não era nos enriquecer no espírito, mas no bolso, que a igreja de Deus seria tão mais forte quanto política e economicamente poderosa ela se tornasse. E de repente tudo o que parecia ser sem volta começou a encontrar seu retrocesso. Os apaixonados de antes se tornaram os gananciosos de agora. Os convertidos de então passaram a se tornar apenas seres ambiciosos, gulosos, incontroláveis. E as conversões deixaram de ser a Jesus e passaram a ser as igrejas, aos templos, aos movimentos, aos moveres. Agora, já não havia mais desejo de santificar a língua, as palavras. Agora o sinal da bênção era dente de ouro. Então, o Espírito Santo já não enchia o coração das pessoas e elas passavam a amar, a ser fiéis, longânimas, misericordiosas, felizes em Deus e umas com as outras, independendo do que tivessem ou não tivessem. Não, agora, felicidade era pertencer a um grupo grande, que gritasse mais alto. A busca agora já não era mais de poder do céu, mas de poder na terra. E vocês todos entraram nessa. Deixa eu te falar, em nome de Jesus eu digo, porque eu estava antes de vocês chegarem e ouvi no que vocês se tornaram. Vi vocês marchando para Jesus aqui, igual os idiotas, sem Deus, sem evangelho, sem paixão, sem nada. A palavra de Deus foi abandonada. Agora era o novo mover, era a nova expressão. E vocês para lá e para cá, para lá e para cá. Crente não ficava doente. Ninguém tinha mais compaixão da fraqueza humana. Pecado
manifesto era pecado esmagado pela força das disciplinas, das visibilidades hipócritas, apenas para encobrir como fachada a grande imundícia que tomou conta de quase todos. Até que chegou a hora da virada. Essa hora chegou. E por que eu estou dizendo? É porque a maioria das pessoas perdeu a esperança. Nós estamos vivendo um tempo de total desesperança. As referências acabaram. Não há mais homens e mulheres plantados em Deus. A piedade desapareceu. Os lobos tomaram conta. As garras foram enfiadas nas carnes das ovelhas e continuam sendo. E nos últimos 25 anos, geração após geração, eu só encontro gente em estado de decepção crescente, 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 crescente. O sentimento é esse, de que nós fomos enganados. Eu sou o esgoto que houve. Eu sou a boca de lobo para onde escorre a chuvarada torrencial das decepções humanas. Eu ouço todo dia, há anos e anos e anos, e só piora essa agonia na alma das pessoas que perderam a esperança. Jesus morreu. E não tem havido ressurreição. Eu vim hoje aqui falar com esses 15, 16 milhões de pessoas que nos últimos anos deixaram os templos, as igrejas, porque se tornou insuportável. Porque não dá para ir em alguns lugares. Porque o espírito que reina é o espírito do diabo, é o espírito do engano, é o espírito da ganância, é o espírito do poder terreno, é o espírito do imediato, do aqui e do agora. A maioria caiu em depressão. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui sofrem de algum diagnóstico de depressão, nós iríamos ver a quantidade enorme de mãos que se ergueriam. As nossas crianças estão com síndrome do pânico com 7, 8, 9, 10 anos de idade. É claro que o mundo está horrível. É claro que o que se vislumbra diante de nós não carrega nenhuma fisionomia esperançosa, mas trágica. Mas não é isso. Nós ficamos assim porque Jesus morreu, de fato, na fé da maioria de nós aqui. Perdeu o significado. Hoje, a Adriana e eu encontramos com alguns amigos de 43 anos atrás. E nossos olhos ficaram o tempo todo marejados, porque tanto eles quanto nós conversamos um único assunto, sobre aquele que morreu para essa geração e para várias outras gerações depois. E como nós, naquele tempo, esperávamos que tivesse chegado o dia da redenção. O que a gente tem é apenas Deus como política, política como Deus, igreja como política, política como igreja. O que a gente tem é um desespero enorme para ver se agarra aos poderes imediatos que estão à nossa volta. O que a gente tem é esse supremacismo diabólico sem Deus tomando conta da alma das maiorias, enquanto você tem medo de morrer.
tem medo de morrer. A gente sabe aonde Jesus chegou ou não chegou, por uma avaliação simples. Aquele que conheceu a Jesus passou da morte para a vida. Não tem mais medo disso. Vive eternamente. A eternidade perdeu o significado para a maioria de nós aqui. É por isso que nós estamos nesse estado letárgico, psicológico e espiritualmente falando, amortecidos. Não é nem um déficit de esperança que nós estamos vivendo, é a morte dela. Não há mais o regozijo de nada que se pareça com a alegria dos que encontraram de fato Jesus vivo. E eu estou aqui para te dizer o óbvio, pedindo ao Espírito Santo que abra o teu entendimento para que você veja esse que nunca foi a lugar nenhum e que anda conosco e está entre nós agora. Pedindo ao Espírito Santo que faça você entender o que você se bloqueou para entender, pedindo a Ele que você enxergue aquilo em relação ao que você se fechou para perceber, pedindo a Ele que nos dê a chance de entender mais uma vez. Quais são as últimas notícias? As últimas notícias quais? Senhor, tu estás vendo o que aconteceu entre nós? És tu o único que te alienaste do que está acontecendo conosco? Quantas vezes eu já disse isso a ele? E a pergunta dele para mim me sacode com essa ironia extraordinária. Quais? Fala para mim, cara. Quais? Os meus olhos se abriram ao partir do pão. Os meus olhos se abriram quando eu decidi não fugir, mas acolher e incluir e abraçar aquilo que promove comunhão, o pão partido e servido uns aos outros. Aí o Senhor apareceu de novo. Porque eu lhes digo, eu tenho andado com Ele todos esses anos, mas houve momentos de tristeza tão profunda que pareceu que tudo quanto antes tinha sido implacavelmente poderoso, verdadeiro e irreversível, tinha sido aplacado pela mentira na nossa cara. Ele, porém, tem me falado cada vez mais intensamente, e o meu coração está ardendo, 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 quando ele me abre a palavra e me diz que era necessário que isso acontecesse. Mas que ninguém vai dar nenhuma última notícia para nenhum de nós, mas apenas Ele. E a minha oração é que hoje à noite Ele mesmo abra os nossos entendimentos, as nossas percepções, e a gente veja que apesar de todo o caos que nos circunda, de toda a conspiração de poderes, de principados e de potestades, Ele ressuscitou e me autoriza a vir a você e a dizer que Ele me apareceu, que Ele está aparecendo de novo a tantos outros irmãos, e que o nosso chamado aqui, hoje e agora, é para nos levantarmos e cortarmos a noite, carregando no peito essa alegria, que em nome do Senhor ninguém tirará, porque a ressurreição é definitiva e as nossas impressões foram vencidas pelo poder da vida em Jesus. Volte para casa hoje e conte aos amigos, aos irmãos,
o Senhor ressuscitou e apareceu ao Caio. Eu posso estar sozinho nessa e eu sei que não estou. Eu só quero lhes dizer o seguinte: há um fogo ardendo, ardendo, ardendo na minha alma, que não se apagará jamais. E eu me ofereço a Ti, Jesus, para enfrentar todos os demônios e todas as mentiras e todas as malignidades, mas gritar na força e no poder da ressurreição. Que Tu rasgaste a mortalha que nos cobria, o véu do engano que nos cegou, e que em Teu nome novas pessoas, mentes e gerações abrirão os olhos para ver outra vez a Tua misericórdia, a Tua graça, e não há nenhum poder que venha nos deter em Teu nome, Jesus. Foi só isso que eu vim dizer para você aqui hoje. Pedindo ao Espírito Santo que te arrepende de amor, de alegria e do poder da ressurreição. E que leve para vida, sem medo, apaixonado, incontrolável, encarando a morte, vencendo a poder dessa mesquita e não retrocedendo nunca mais. Retrocesso nunca mais. É para frente. Se nós, apenas nós, e apenas os outros milhares de nós que estamos assistindo por cada livezinha dessas de vocês, a soma delas dá milhares e milhares. Se apenas esses, se apenas alguns, não precisa muita gente, basta que você seja um ente incendiado pela força, pela alegria, pela convicção da ressurreição. E aí, eu e você seremos invencíveis. Eu dou graças a Deus porque eu estou aqui. Já passei por muitos vales de sombra de morte, mas o Senhor nunca não esteve comigo. Sempre se aproximou e ia comigo, mesmo quando eu não estava vendo. O meu coração ardia, e na singeleza dos seus gestos, os meus olhos o viram, e os seus também. E é nesse poder inexplicável, porque o que eu estou dizendo aqui é pura fé. Não tem um projetor, não tem um data show, não tem um esquema que diz que saiu daqui, foi para ali, vai acontecer isso, vai subir aqui. Não. Apenas é. Como esse é que está aqui. Deus não existe, Ele é. Dizer que Ele existe até final, Ele é. Todas as coisas existem nele. E é para essa paixão que você está sendo convidado, e eu também. Eu estou vendo nos teus olhos que o Espírito de Deus está falando com você. São tantos aqui. E eu sei que você não vai conseguir voltar atrás. Vai se levantar, vai voltar, vai cortar a escuridão da noite e vai contar para todos que você viu o Senhor. E Ele está vivo para você hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.